Oi? Hoje eu quero falar sobre as frustrações na maternidade. São algumas. E, sinceramente, eu não pesei, assim, pra dizer qual que é pior ou mais fácil de lidar. Mas tem algumas que eu tenho em mente que eu quero compartilhar. Não sei se acontece com todo mundo, mas comigo foi. Não sei se é pelo fato de eu estar longe, mas uma das principais, assim, foi a frustração com amizades antigas. Tudo tem um lado bom e o lado ruim da coisa, né? Mas algumas amizades antigas que eu esperava, assim, ter mais conexão nesse momento, compartilhar, ter mais intimidade, porque já existia, né, uma intimidade de muitos anos na amizade, e eu pensei que eu ia ter também na maternidade e não teve. Talvez porque não estávamos vivendo os mesmos momentos, as mesmas fases da vida, e a maternidade não foi um assunto que a pessoa quis compartilhar comigo, mas eu não sei, eu até refleti isso com meu marido e eu fiquei pensando que talvez, se fosse o contrário, eu teria tido mais interesse em saber como que a pessoa estava lidando com a gestação, depois com a maternidade. Enfim, pode ser que não também, porque hoje, como mãe, minha cabeça é essa, mas talvez o contrário. Eu também falei com algumas amigas que só agora eu consigo ver que eu poderia ter sido mais presente. Mas eu tô falando assim de amigas do círculo que até então era muito próximo e que realmente não se interessou tanto em participar da gestação e agora da maternidade, enfim. Essa foi uma das coisas que pesou bastante pra mim. Lembrando que tem o fator distância, né? Podia ter sido diferente se eu morasse ainda no Brasil. Outra coisa é a expectativa de que tudo vai ser 50% mãe, 50% pai na maternidade. Isso não é real, não foi real pra mim. Apesar do meu marido ser muito presente... Papai? Apesar do meu marido ser muito presente, graças a Deus, ele faz tudo como função pai mesmo, mas a demanda maior é da mãe, não tem jeito. Posso dizer que 80-20? Me corrijam as mamães que estão assistindo, o que vocês acham, coloca aí pra mim se eu tô pensando errado, mas a questão de amamentar pesa muito nisso. A Isis teve amamentação mista desde o primeiro mês. E ainda assim, eu era mais presente nessa questão porque o meu marido trabalha fora, e aí vinha aquela autocobrança de que eu que vou ficar em casa, então eu que tenho que lidar com a maior parte das tarefas, e com o tempo eu fui vendo que isso não era correto pensar. O plano, né, esse projeto de vida que era ter um filho, foi nós dois que quisemos, então teria que ser assim dividido e não só um peso para a mãe, né? Um peso não no sentido pejorativo, mas na questão de balança mesmo, não ser um peso maior para a mãe. Mas isso frustrou um pouco, porque a expectativa não era essa, mas também, mãe de primeira viagem, eu não sabia como funcionava, não imaginava como seria. E depois, com o tempo, a gente vai aprendendo a lidar. E também vale muito alinhar essas expectativas com o parceiro. Outra frustração que eu tive foi com as coisas da casa. Eu pensei que eu ia dar conta de tudo e que ia ser fácil lidar com as tarefas da casa, por ficar em casa, por ter o privilégio de ficar em casa. E até certo ponto foi controlado, mas chegou uma fase agora, por exemplo, de uns 3 meses pra cá, que a demanda de atenção da Isis é muito grande, porque ela tá quase andando, ela já tava engatinhando há 3 meses, agora ela tá quase andando. Ela tem fases que ela quer ficar mais no colo,
Tem fases que ela quer que fique junto, mesmo brincando no chão, ela quer que fique junto. Ou então, se eu tô fazendo alguma coisa lá na cozinha, ela quer ficar pendurada na minha calça, assim, nas minhas pernas, pra ficar em pezinha aí perto de mim. Então, isso me frustrou um pouco no sentido de eu não conseguir dar conta como eu pensei que eu conseguiria. Mais uma vez, a questão de expectativa, né? Eu tenho a Isadora, a cachorrinha, e isso demanda também, né? Lógico, manter a casa sempre limpa, sempre passar o pano, sempre aspirar. Aqui a gente tem carpete nos quartos. A gente se mudou recentemente para uma casa maior. Então, assim, já na casa menor. Isadora. Bem, falando em. Ai, que bonitinho. Então, assim, eu pensei que fosse ser mais fácil. No começo, tinha a ilusão de que era só colocar a Isis no sling ou no canguru que ela ia ficar quietinha e tal. Funciona, às vezes não funciona. E aí fica aquela autocobrança de novo de que eu tenho que dar conta das coisas da casa, porque eu fico em casa, eu não trabalho fora. E aí eu queria sempre deixar tudo em ordem para quando meu marido chegasse à noite e estivesse tudo no lugar certo. E não foi assim. Foi uma frustração, mas que agora eu já aprendi a lidar e a gente gosta de dizer que prioridade é aquilo que a gente faz, né? E a minha prioridade é a maternidade. Então, o meu foco total é na Isis. E, claro, mantenho a casa sempre limpa, mas não sou mais a louca da faxina. As coisas, os brinquedos ficam espalhados e às vezes a louça do almoço eu só consigo lavar na janta e por aí vai. Outra coisa que eu me frustrei bastante, isso foi mais no início, foi a atenção das pessoas, não só de amigas, mas de todo mundo no geral. Por que que eu me frustrei? Porque quando a gente tá grávida, a atenção é muito voltada pra mãe. Obrigada, filha. Você trouxe o brinquedo? A atenção é muito voltada pra mãe. E aí a gente pensa que quando o neném vai nascer, as pessoas também vão lembrar da gente. E não. Só que vai além disso. Por eu estar longe, eu tive sim amigas aqui, que moram aqui, que são brasileiras, que estiveram por perto, sempre perguntando se precisava de ajuda e tal. Mas existia uma certa resistência da minha parte em pensar que eu conseguiria dar conta de tudo e não aceitar tanta ajuda. A minha sogra estava em casa no primeiro mês, então ela ajudou muito nessa questão da casa, de cuidar da casa, porque eu ficava 100% com a Isis. E a gente tava com o Enzo também em casa, né? Então, minha sogra que cuidou de tudo, da comida, da faxina da casa. Enfim, e deu tudo muito certo. Mas o que eu quis dizer da atenção das pessoas foi que depois que a Isis nasceu, eu senti muita falta das pessoas me ligarem pra saber como eu tava. Acho que tem a relação hormonal, puerpério também, que faz com que a gente se sinta mais frágil, né? Mais sensível nesse sentido. Então eu senti falta das minhas amigas ligarem com mais frequência, mandarem mensagem com mais frequência pra saber como que eu tava, pra saber até como que tava a neném, mas aí depois a gente percebe que quando fala sobre isso, tanto pras amigas quanto pra família, a gente percebe que as pessoas têm medo de atrapalhar esse momento. Mas como eu não recebia visita, porque não tinha como, né? Tudo bem, tem a questão de esperar vacina e tudo mais pra receber visita, mas como eu não tinha nem ninguém por perto, assim, pra eu sair, pra eu dar uma volta, pra conversar com alguma amiga ou alguém da família, né? Além da minha sogra e do Enzo que estavam em casa, e do meu marido, claro, né? Eu senti falta das pessoas se importarem mais no sentido de ligar, mandar mensagem. Mas eu acho que essa frustração foi no primeiro, segundo mês, assim, e mais por eu estar longe, que eu pensei, de novo, expectativa, né?
eu criei a expectativa de que as pessoas iam estar tão eufóricas, tão extasiadas com o nascimento da minha filha quanto eu. E não, as pessoas continuam com a rotina delas e o que mudou, na verdade, foi pra mim, pro meu marido e no nosso núcleo familiar mesmo, né? Então, acho que foram essas as principais frustrações. Não foi fácil lidar, mas tudo é aprendizado, né? Então, foram válidas também para eu recalcular algumas rotas de amizade, para eu aprender também que não devo depositar tanta expectativa em algumas coisas que dependem de mim, né? E nem depositar expectativa nos outros. E que tá tudo bem. A escolha de morar fora é a renúncia de estar perto das pessoas mesmo, né? Literalmente. Então, essa renúncia tem um preço e cabe a gente que mora fora aprender a lidar. E essa é uma das diretrizes para criação desse canal, para tentar me aproximar através de vídeos de pessoas que gostam de assistir esse tipo de conteúdo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para receber os vídeos. Não sei se ainda tem um sininho, mas o sininho mostra quando eu posto as coisas, então você consegue ver com mais rapidez, né? Quando eu posto. E eu sempre posto os shorts das coisinhas que a Isis e a Isadora fazem em casa, até com meu marido. E vou continuar gravando vídeos para a Isis ter acesso a esse conteúdo no futuro, de todas essas emoções e sentimentos e tudo que eu sinto morando aqui longe, só eu, ela, meu marido e a Isadora. E se Deus quiser, logo meu enteado vem também. E que pode ser um tema próximo aí pra gente falar sobre isso, a vinda do Enzo pra cá futuramente. É isso aí, comente se você também teve frustrações na sua maternidade e até a próxima!